Então, deixando, todos fugiram. Diga bem alto e bem forte: todos fugiram. A tradução que eu tenho diz o versículo 51: e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Até aqui. Tome o seu assento. Será que você pode levantar a mão direita bem alto e dizer assim: eu vou. Meu Deus, está devagar demais. Agora vai, digam: eu vou dar a volta por cima. Então, amém. Então, dá um toque no ombro de quem está do seu lado e diga: você vai dar a volta por cima. Você me acompanha aqui, você vem comigo aqui um pouco? Venha comigo a uma quinta-feira. Mas que quinta-feira é essa, pastor Misael? É a quinta-feira da última ceia. Qual quinta-feira é essa, pastor? É a quinta-feira onde Jesus está ladeado em uma mesa com 12 apóstolos. É uma quinta-feira, 6 horas da noite. Ele está em uma casa, em uma residência, ele está em um ambiente, e neste ambiente ele está ceando com os mais próximos, com os mais íntimos. Deste ambiente, ele vai se dirigir para um local chamado Getsemane. Quinta-feira, 6 da noite, ele está na última ceia. De lá ele vai ao Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras. E lá no Getsemane, depois de orar, ele vai ser preso. Quinta-noite. E depois de ser preso, ele vai ser conduzido à casa de Caifás. Ele vai ser interrogado a madrugada inteira, para que na sexta de manhã ele seja conduzido até a casa de Pilatos, posteriormente até a casa de Herodes, novamente a casa de Pilatos, para depois receber uma quarentena de açoites, e depois ser colocado ao lado de Barrabás, e por fim ser crucificado. Então você veio comigo nessa quinta-feira? Quem está comigo nessa quinta-feira? Quinta-feira eles estão em uma casa, eles estão ceando. Jesus toma o pão e parte o pão, e ele diz assim: este é o meu corpo, que é partido por vós. Mas ele também toma o cálice com o suco de uva, o fruto da vide, com o vinho, e ele diz: este é o meu sangue. Isto aqui abre uma nova era, um novo tempo. É a nova aliança. Amém? Nesse momento que encerra ali a ceia, que ele vai ao Getsemane, Judas já está procurando cumprir o seu papel de traidor. Os outros 11 discípulos vão com Jesus para o Getsemane. E tem um rapaz que vai também. Esse rapaz que vai ao Getsemane é exatamente esse rapaz do texto que nós lemos aqui, que por um acidente ficou nu. Um acidente que poderia ser evitado, porque esse rapaz estava nessa casa da ceia. Ele não era um dos 12, mas a casa era da mãe dele, e ele estava na casa. Eu acho que as palavras que Jesus, o líder da ceia, falara ali na ceia, deixou ele tão impactado, que ele quis seguir, ele quis ouvir mais, e ele foi atrás dos 11 discípulos, junto com Jesus. Ele entra no Getsemane, e ele está sem roupa,
mas há um manto sobre ele, há um lençol sobre ele, há um pano sobre ele, há um tecido sobre ele, mas ele não tem roupa, não tem vestimenta, só tem este manto, esse tecido, só tem este lençol sobre o corpo. Jesus entra no Getsêmani e ele está coberto por este lençol, vendo de longe. Jesus separa 3 dos discípulos, que é Pedro, Tiago e João, para orar junto com ele, e Jesus está de longe e esse rapaz está envolto no lençol assistindo. Jesus começa a transpirar gotas de sangue, passa o dedo na testa e vê que é sangue, e o rapaz está de longe vendo aquilo, a marca de sangue pelo chão, onde ele dobra os joelhos para orar, e o rapaz está de longe vendo aquilo. De repente os discípulos dormem, Jesus levanta do joelho, acorda os discípulos, e esse rapaz que está nu, coberto apenas com um manto, com um lençol, está vendo tudo isso de longe. Chega uma guarnição, chegam homens armados, eles vieram para prender Jesus, e aquela confusão, puxa daqui, puxa de lá, algumas coisas acontecem, quando Pedro puxa a sua espada e corta a orelha de um rapaz que estava por ali na hora, a saber Malco, que era servo do sumo sacerdote, e esse rapaz está de longe, e esse rapaz está vendo, ele está no jardim, ele está assistindo de longe, ele vem seguindo Jesus desde a casa da sua mãe, onde foi a ceia, desde a sala da casa da sua mãe, onde este momento marcante para a igreja sucedeu, e ele está ali, e na hora da prisão, no momento em que Jesus é detido, alguém vem para com ele, vem sobre ele para segurá-lo, quando na verdade segura apenas o pano, segura apenas o lençol, segura apenas o tecido, e ele sem roupa alguma sai correndo desesperado, por certo com uma mão na frente e a outra mão atrás, mas todos começaram a rir, outros apontaram, a vergonha foi grande. Ele entra na cidade, vai por detrás dos muros, cortando o caminho por alguns becos, até que chegue à sua casa, mas alguém vê ele nu, alguém vê ele neste momento de vergonha, e isso macula a vida dele, e isso mancha a jornada dele. A história desse rapaz está manchada, porque ele apareceu nu. É uma vergonha que ele entra na sua residência, na sua casa, e começa a ficar deprimido, começa a ficar angustiado, porque os comentários estão rolando em Jerusalém. O rapaz que correu pelas ruas de Jerusalém sem roupas, o rapaz que foi visto por todos nu, esse rapaz está entristecido, não quer sair do quarto, a depressão quer tomar conta dele. Porém a mãe dele é uma mulher de oração. Será que você pode dar um toque no ombro de quem está do seu lado e falar: onde tem oração é um local que Deus habita? Fala para alguém aí: onde tem oração é um local que Deus habita. Se tem oração, Deus habita, e onde Deus habita, os demônios não conseguem atuar. Onde Deus habita, a depressão não consegue penetrar. Onde Deus habita, a maldade não consegue imperar. Onde Deus habita, o diabo cai por terra, a enfermidade cai por terra. O nome desta mulher, a dona da casa e a mãe desse rapaz, é a irmã Maria. Será que você pode segurar a mão de quem está à sua esquerda, apertar firme a mão de quem está à sua direita, dá uma sacudida santa na mão dele e na mão dela, vê se ele está acordado aí do seu lado. Se ele estiver dormindo, balance mais forte. Se ele não acordou, dá um grito de glória no pé do ouvido dele, que ele vai acordar agora. Mas diga para ele e para ela: todo mundo tem uma irmã Maria na vida. Fala com alguém aí. Todo mundo tem uma irmã Maria na vida. O nome dessa mulher é a irmã Maria, e a gente conhece algumas Marias na Bíblia. Maria, mãe de Jesus, é a Maria número 1, né? Maria Madalena é a Maria número 2. Maria Salomé, que é irmã de Maria, mãe de Jesus, e tia de Jesus, porque é mãe de Tiago e João, é Maria número 3. Onde até temos aí o nome das 3 Marias, que são as 3 estrelas que a gente sempre vê, não é? As 3 Marias. Mas tem uma Maria de número 4 que não é tão famosa, mas ela é muito importante. A Maria de número 4, eu digo que é a Maria anônima.
A Maria de número 4, eu digo que é a Maria que fica atrás das cortinas. A Maria de número 4, eu digo que é a Maria que não aparece no holofote. A Maria de número 4 não canta. A Maria de número 4 não prega. Ela faz o que, pastor? Ela ora. O joelho dela tem manchas, o joelho dela é marcado. E a gente tem um bocado de Maria de número 4 aqui. Toda família tem uma Maria de oração. Toda família tem uma irmã Maria. Essa irmã Maria não cantou, não pregou, mas cedeu a casa para a última ceia. Essa irmã Maria não cantou nem pregou, mas ela cobria os apóstolos de oração. Essa irmã Maria não cantou nem pregou, mas ela criou, fundou o círculo de oração na casa dela. E todos os dias ela orava, como um bom judeu, 3 vezes ao dia. Ela colocava a bodega do joelho no chão e falava com o papai. E enquanto o filho dela não quer sair do quarto, porque todo mundo viu ele nu, ele está triste, ele está angustiado, ele está envergonhado, há uma mancha agora na vida dele, há uma marca agora na vida dele. A irmã Maria está orando e dizendo: Jesus, levanta meu filho de novo. Jesus, levanta meu filho de novo. Senhor, ergue o meu filho de novo. E eu quero aqui nesta manhã abrir um parêntese para profetizar. Quem crê em profecia, dá uma glória maior do que eu aí. Ei, essa manhã é manhã que o ponto final da depressão é colocado por Deus na tua história. Tem alguém que chegou aqui e para chegar aqui veio arrastado. Tem alguém que para levantar, se ajeitar hoje, deu trabalho. Tem alguém que não sente mais ânimo para viver, para trabalhar. Sabe por quê? Você está com vergonha, está angustiado, está deprimido. Mas enquanto os joelhos se dobram, o demônio da depressão cai por terra. Alguém recebe essa palavra nesse lugar. O nome desse rapaz é João. O nome desse rapaz é João. Só que a Bíblia também tem um bocado de João, não é? Tem João Batista, não é esse João. Tem João evangelista, o apóstolo do amor, também não é esse João. Esse João aqui, que fugiu nu, é João por sobrenome Marcos. Eu vou tentar lhe mostrar quem é a irmã Maria. No capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, está escrito que Pedro e Tiago foram presos. Tiago morreu ao fio de espada, mas Pedro foi guardado para ser assassinado depois da Páscoa. Aí a irmã Maria ficou sabendo. A irmã Maria chamou as canelas de fogo tudinho, levou para a casa dela e começou a orar. E a oração é: Senhor, solta o apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro foi solto pelo anjo, ele foi para a casa da irmã Maria, porque a irmã Maria era uma mãe de oração para ele. Quem está me acompanhando, diga: eu estou. A irmã Maria estava orando, e o texto diz assim, Atos 12:12: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Essa irmã Maria que tinha uma casa, e essa casa era cedida para a oração, é a mesma casa que foi cedida para a ceia. E esse rapaz que foi correndo, ainda adolescentezinho, só com tecido, era exatamente esse rapaz, João, por sobrenome Marcos. Sabe por que ele saiu do quarto e se levantou? Porque tinha uma guerreira de oração orando por ele. Sabe por que ele voltou a fazer a obra, a fazer alguma coisa? Porque tinha uma guerreira de oração orando por ele. Ei, na casa onde habita Deus, o diabo não consegue imperar, nem botar a pata suja lá. Eu venho nesta manhã de glória profetizar na vida de alguém aqui, que a oração vai fazer a diferença nas suas batalhas naquela casa. O diabo está achando que vai vencer a peleja lá, mas eles não sabem que o poder da oração também faz efeito no século 21. Alguém recebe essa palavra? Dá glória para acordar a vizinhança inteira aí. Por causa da oração, João Marcos supera a vergonha da nudez. Ei, posso dar um conselho para você?
A vida é dos superadores. Irmão, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu sei que você passa por problemas, mas eu quero dizer uma coisa aqui muito séria: ou supera ou fica à beira do caminho, porque a vida é para quem supera. A vida é para quem supera. Essa manhã é uma manhã que Jesus está pegando alguém pelos ombros, balançando e dizendo: filha, doeu, mas já chegou a hora de superar. Meu filho, doeu, mas já chegou a hora de superar. Deus está pegando alguém aqui no ombro e dizendo assim: ó, olha, eu não desisti da cruz, você vai desistir da sua? Supera, porque tem novos capítulos para serem escritos na tua história. Bateu e doeu, sangrou e feriu, mas esta manhã você vai voltar para casa valente, porque a ordem é: supera, supera, supera. Enquanto a irmã Maria ora, o garoto vai superando a vergonha da nudez. Ei, alguém faliu, mas Jesus está dizendo: supera. Alguém divorciou, mas Jesus está dizendo: supera. Alguém foi envergonhado, mas Deus me trouxe de Salvador, Bahia, nesta manhã para dizer: supere, supere. Eu conto contigo, ainda há muito para fazer. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? É manhã de superação. É manhã de sair do quarto. É manhã de sair do quarto e superar. O rapaz, apóstolo, ele sai do quarto e ele supera o assunto da vergonha do dia que todo mundo viu ele nu. E sabe o que acontece? Não digo eu, mas diz a Bíblia que Barnabé chama esse rapaz e diz: vamos trabalhar juntos? Temos uma viagem a fazer. Com quem? Vou te apresentar um homem de Deus. E apresentam João Marcos a Paulo. Marcos é o rapaz que carrega a maleta de Paulo nesse período. Marcos é o rapaz que leva os bilhetes de Paulo para quem Paulo precisa enviar bilhete. Não tinha nem SMS, nem WhatsApp, nem e-mail. Marcos é o rapaz que divulga a cruzada que vai ter mais tarde. Marcos é o rapaz que, quando chega no porto, pega as bagagens de Paulo e de Barnabé. Marcos é o rapaz que, quando Paulo e Barnabé estão com sede, ele traz a água. Quando eles estão na tenda e está fazendo calor, é Marcos que abre as cortinas da tenda. Marcos é uma espécie de moço, de discípulo, de diácono. Ele está servindo. Eu estou tentando dizer que Marcos, filho da irmã Maria, superou e agora está numa caravana, que é a primeira viagem missionária de Paulo, e ele é um servo. E a unção que você respeita é a unção que você atrai. Olha só onde ele está. Olha a importância de você superar os problemas, porque você não sabe qual será o próximo capítulo. Deus tem coisa grande para fazer semana que vem, mas você precisa superar hoje. Se você ficar prostrado hoje, você não vai estar pronto para viver o que Deus tem para fazer daqui para frente. Ora macanda, eu estou sentindo glória de Deus aqui. E Marcos está envolvido com Barnabé e com Paulo, ajudando. Mas vocês sabem, né? Eu sei que vocês sabem. O diabo não tira folga de ser diabo. Quem está aí? Você está comigo? Os obreiros que estão aqui trabalhando em pé, intercessores, eles estão para lá e para cá. Tem dia que eles não estão na escala. Naqueles dias eles estão só para adorar. E mesmo que não haja culto, eles estão em casa, estão no trabalho. Mas o diabo não tira folga, porque não está na escala. No dia que o apóstolo não está aqui dirigindo culto ou pregando, ele não deixa de ser apóstolo, porque o diabo não deixa de ser diabo. Isso quer dizer que o diabo a todo tempo, não é só no dia de culto que o diabo persegue, trama, não. A todo
todo tempo ele está bombardeando, a todo tempo ele está lançando setas, a todo tempo ele quer nos alvejar e nos atingir. Ou seja, ele fica tramando ao nosso derredor, tentando nos atacar, e o anjo de Deus nos guardando. Quem prega, quem intercede, quem trabalha na obra, é alvejado uma vez ou outra, por retaliação do inimigo. E foi isso que sucedeu com João Marcos. João Marcos, ele foi setado, ele não suportou o peso da responsabilidade de estar na primeira viagem missionária. Afinal de contas, todos nós no Brasil somos filhos na fé do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele é o pai dos gentios, ou seja, aquele que levou o evangelho para as outras nações. Os outros apóstolos queriam pregar apenas para os judeus que estavam em outras nações. Já Paulo não, ele disse: eu vou pregar para quem estiver no meu caminho. Pelos outros apóstolos, só seriam evangelizados na Europa os judeus da Europa, mas por Paulo não. Paulo levou o evangelho para todos que estavam no seu caminho, e por isso o evangelho chegou no Brasil. É óbvio que o diabo não queria a primeira viagem missionária, e é óbvio que o diabo está tentando atingir um dos três, ou a Paulo, ou a Barnabé, ou a João Marcos, e é lógico que o mais fraco recebeu impacto. E diz a Bíblia, e não eu, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, que João? João Marcos. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João não suportou continuar, e João abandonou a jornada. Só que as pessoas ficaram sabendo, e as pessoas começaram a dizer: como é que abandona o apóstolo Paulo? Como é que deixa o apóstolo Paulo? Como é que recua? A Bíblia diz: os covardes voltem. A Bíblia diz que Deus não tem alegria naqueles que regressam, que retornam. Agora vem a segunda vergonha de João por sobrenome Marcos. A primeira foi no dia da nudez, a segunda porque o peso da responsabilidade de estar do lado de um grande vulto como Paulo foi tão grande que o jovem não suportou a carga ministerial. E a carga é pesada, a carga mexe nas emoções, a carga mexe na gente, a carga ministerial vai entrando na nossa história, na nossa vida, e se a gente não tomar cuidado, ela vai tomando conta de tudo, e a gente pensa que não tem mais o que fazer a não ser o altar e o púlpito, e tudo vai ficando de lado. Mas não é bem assim. Há tempo para todas as coisas. Ei, João não suportou a carga e disse: eu vou voltar para casa. Aquilo foi uma seta. Ele desistiu, ele recuou. Ei, meu irmão, ele ficou com muita vergonha, e a porta do quarto estava aberta de novo, e ele entrou no quarto de novo, e ele disse: o que será de mim agora? Ninguém mais vai querer saber de um diácono, de um moço, de um rapaz que abandonou Paulo na metade da viagem. E era verdade, ele não era convidado para pregar em lugar nenhum, ele não era chamado para participar de culto algum, ninguém queria contar com ele. Ele recuou, ele fraquejou, ele desistiu. Só que na casa dele tinha uma guerreira chamada Maria, que estava de joelho dobrado. Oh, irmã Maria, bendita irmã Maria. Ele está para baixo e Maria está orando. Ele está triste e Maria está orando. Ele está com vergonha de novo e Maria está orando. Esta manhã Deus te trouxe aqui para te dizer: não me importa se aconteceu de novo, eu estendo a mão para te ajudar de novo. Quem pode dar glória para acordar São Paulo? Pergunta para dois crentes que estão do seu lado: você tem coragem de recomeçar? Pergunta para ele, pergunta para ele: você tem coragem de recomeçar? A primeira vergonha já está esquecida. Aí vem agora uma vergonha de proporção maior, porque a primeira vergonha foi local, Jerusalém.
Mas a segunda vergonha foi em outro lugar. Ele abandonou Paulo em outro canto e voltou para casa. Só que tem um segredo aqui. Alabaia. Quando Deus tem algo na vida de alguém, Deus pega essa pessoa, nem que seja no anzol. Irmão, quem tem chamada não escapa de Deus. Quem tem chamada, Deus prepara um laço para ele. Quem já viu falar do laço do passarinheiro? Faça assim, faça assim, faça assim. Pronto, o laço do passarinheiro é perigoso, mas lá vem Jeová e desata o laço do passarinheiro. Por quê? Questão de lógica. Porque o passarinheiro é poderoso, mas Jeová é todo poderoso. Agora eu te pergunto, e se Deus armar um laço, quem é que desarma? Irmão, quando Deus faz um laço para um homem, ele foge daqui, foge de lá, tenta escapar, tenta esconder, mas a chamada vai atrás dele, perseguindo ele. João Marcos entrou no quarto, a chamada entrou no quarto e ficou sentado olhando para ele. Vai levantar que dia? Vai superar que dia? Vai recomeçar que dia? Vai tentar de novo que dia? Ele está triste, dizendo não tem jeito para mim, e a chamada está lá dizendo, mas Deus quer insistir em você. Eu não sei o que Deus viu em você, mas Ele quer você na obra. Ele quer você fazendo a obra. Pastor, não entendi. Então tempera a garganta para dar glória, porque eu vou falar agora com quem é chamado, com quem é chamada. Tem chamado e chamada de Deus aqui? Me dá um sinal que eu quero ver. Não, acho que não tem. Algum chamado de Deus veio para o culto essa manhã? Quem é chamado pode até entrar no navio, que a chamada compra o bilhete e entra no navio com ele. Quem é chamado pode até descer para o porão, que a chamada vai descendo as escadas do porão atrás dele. Quem é chamado pode até cair na água, que a chamada pega o bote salva-vida e pula na água atrás dele. Quem é chamado, o grande peixe pode até engolir ele, a chamada pega na barbatana do peixe e vai atrás dele. Aí quando ele está lá dentro, a chamada diz, e aí? Vai fugir para onde agora? Vai se esconder aonde agora? Ei, Deus está dizendo para alguém aqui, não adianta você tentar fugir. Só quando você aceitar a chamada é que as coisas vão começar a se desenvolver. Quem tem chamado? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Uribi, Alabaia, Oramacanga, Uribiqué. Tem pentecostal aqui? Dá lugar que eu quero ver. Quem trouxe o glória? Alabadarabacalabacá. Deus está querendo usar você e você está escondido. Deus está querendo usar você e você está escondida. Mas Jeová hoje disse, sai do quarto, levanta, levanta, levanta. Uramacanda. Quando ele entra no quarto pela segunda vez, envergonhado porque abandonou Paulo na viagem, ninguém tira esse rapaz do quarto. Aí lá vem Barnabé. O Espírito Santo desce na cabeça de Barnabé como um psicólogo, irmão. Faz uma terapia tremenda. Entra no quarto com o rapaz e diz, vamos fazer mais uma viagem. Sabe quando você está afundado em problema e você vê uma luz no fim do túnel? Foi Barnabé naquele dia. Mas quando você sai, aí você diz assim, ó, agora vai. Sabe aquela sensação? Agora vai. Aí de repente piora e fica mais grave do que antes. Alguém já passou essa sensação? De dizer, agora vai. Ele sai do quarto, Barnabé vai buscar ele e diz, olha, temos uma viagem para fazer. Com quem? Com o apóstolo Paulo. Ele disse, Paulo não quer me ver nem pintado de ouro. E é verdade. Não, mas Paulo me ouve. É a segunda viagem missionária. Não digo eu, mas diz o texto, na tradução que eu tenho. Capítulo 15, versículo 38 de Atos dos Apóstolos. Mas a Paulo parecia razoável
que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo disse: não quero que ele viaje comigo. 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, que é João Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Não entendi. Nesse dia nasceu a dupla Paulo e Silas. Barnabé escolheu Marcos e Paulo escolheu Silas. Chegaram todos para viajar juntos. E Barnabé dizia: João Marcos vai. E Paulo dizia: João Marcos não vai. Barnabé dizia: João Marcos tem que ir. E Paulo dizia: mas João Marcos não viaja comigo 1 quilômetro sequer. Os dois contenderam por causa de João Marcos, de maneiras que um foi para um lado com um e o outro foi para o lado com o outro. Terceira vergonha. Irmão, ele saiu do quarto para melhorar, não foi para piorar não. Mas quando chegou lá, terceira vergonha: separar uma dupla de obreiros, de amigos de longas datas. Houve uma contenda entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Primeira vergonha daquele rapaz: a nudez da adolescência. Segunda vergonha daquele rapaz: abandonar a primeira viagem missionária. Terceira vergonha daquele rapaz: taxado como um obreiro que causa intriga, desentendimento, contenda. Só que dessa vez ele não volta para o quarto, ele continua a viagem no tranco, mas aqui dentro ele está ferido, porque não existe dor pior do que a da rejeição. Irmão, ser rejeitado é para quem tem estrutura, tá? Seguir em frente depois de ser rejeitado, seguir em frente do lado de quem já te rejeita, ter que sorrir para quem te rejeita, ter que abraçar quem te rejeita, ter que caminhar com quem te rejeita, é para quem tem estrutura, tá? Se você faz parte desse grupo que sabe que está sendo rejeitado e rejeitado, mas não abandonou a obra, não abandonou a fé, não abandonou o casamento, não abandonou o seu emprego, não abandonou a empresa, não abandonou o projeto, não abandonou o sonho, é porque você sabe onde quer chegar. É porque é uma força dentro de você lhe dizendo: eu vou vencer e eu não vou desistir dessa vitória. Ei, e daí que te rejeitaram? Eu iniciei o sermão dizendo que eu vou dar a volta por cima. Será que você pode levantar a mão direita bem alto e dizer assim: eu vou dar a volta por cima? Para ficar bonito no 3, tá? Eu conto até 3 e você grita: eu vou dar a volta por cima. Bem organizado, pode ser? 1, 2, 3. Eu estou caminhando para o fim agora. A primeira vergonha de João Marcos: ele entra no quarto, amanhã hora ele sai. A segunda vergonha de João Marcos: ele entra no quarto, amanhã hora Barnabé vem e ele sai. A terceira vergonha de João Marcos: ele já está mais maduro, ele está triste, ele está angustiado, mas ele diz: agora eu não volto para o quarto, agora eu vou pregar sangrando mesmo. Agora eu vou fazer a obra mal. Eu estou mal, mas eu vou fazer a obra. Sabe por quê? Está doendo, mas enquanto eu prego para curar alguém, Jesus vai me curando também. Eu estou ferido, mas enquanto eu prego para sarar a ferida de alguém, Jesus está sarando a minha ferida também. Eu estou pensando em parar e em desistir, mas enquanto eu avanço, eu estou ensinando para alguém que é para avançar também. Ei, às vezes nós assumimos a tribuna e só Deus sabe como nós estamos, mas quando a gente vem para o templo, para o santuário, o diabo perde as forças, porque maior é o que está conosco. Só Deus sabe como você
você se levantou, mas eu já sei como você vai voltar para casa. Você vai voltar para casa hoje cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. O segredo é não parar. O segredo é não parar. Olha para 3 pessoas e diga para ele e para ela: está doendo, mas não pare. Fale para alguém agora: está doendo, mas não pare. O segredo é não parar. Alabacandarabacá. Tem alguém que está a poucos quilômetros da vitória e o diabo quer fazer você parar. Mas a ordem de Deus é para avançar, é para marchar, é para ir em frente. Vai, 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 vai. Quem recebe essa palavra, uma mão é pouca, joga as 2 mãos para cima e dá 3 gritos de glória gostoso para Jesus aí. Ele avança. Está vivendo o mesmo processo, porém ele não está parado. Ele está avançando. Isso é terapêutico. Porque ele prega aqui, Jesus salva, ele diz: rapaz, eu presto para alguma coisa ainda. Ele ora ali, Jesus cura, ele diz: calma aí, eu tenho algum valor. E ele está com Barnabé. Até que o dia Barnabé diz: olha, filho, a nossa jornada acabou, porque agora Deus quer que você ande com outro homem. Quem é pesquisador já sabe onde eu vou chegar. E Barnabé já está velhinho, chama Pedro e diz: olha aqui, esse rapaz é perfeito para andar com você. Adote João Marcos. Aí Pedro diz assim: mas é que ele não é o rapaz lá da história lá da vergonha da nudez? É ele. Mas ele também não teve aquela questão lá que ele estava fazendo a obra com Paulo e ele voltou para casa? É ele mesmo. Será que ele é de confiança? Será que ele não vai me deixar na mão? Aí Barnabé vai defender. Aí Pedro diz: mas antes que você fale, não foi ele que você hoje em dia é meio arranhado com Paulo por causa dele? Aí Barnabé: tudo que você falou é verdade, só tem um porém. Só o piano agora. Só tem um porém. Qual o porém? Pergunta Pedro. Você não sabe de quem ele é filho. Aí Pedro diz: de quem ele é filho? Aí Barnabé diz: você não foi preso uma vez? Uma só não, eu fui preso um bocado. Mas não teve uma vez que o anjo entrou lá e tirou você de lá? Foi. Por que o anjo tirou você de lá? Porque a igreja estava orando. E quem foi que mobilizou a oração? A irmã Maria, minha mãe na fé. Você sabe de quem ele é filho? De quem ele é filho, Barnabé? Adota esse menino, porque ele é filho da irmã Maria. Uramacandalabacheia. Aleluia. Quando Pedro ouve ele dizer: é filho da irmã Maria, Pedro enche os olhos de lágrima e diz: nem que ele queira dar errado, eu vou deixar ele dar errado agora. É questão de honra. Nem que ele queira largar a obra, eu vou deixar ele largar a obra agora. Eu vou arrastar ele comigo. Pastor, não entendi, pastor. A irmã Maria é a mãe na fé de Pedro. Aí Jesus vai lá no coração de Pedro e diz: Pedro, você se lembra quando eu vim andando sobre as águas? E você perguntou: é um fantasma ou não é? Se não é um fantasma, e se é Jesus, me dá ordem para eu andar. Aí Jesus diz a Pedro: Pedro, lembra que você andou? Mas quando o vento bateu, você ficou com medo e afundou. Mas quando você ia afundando, eu fiz o que com você, Pedro? Jesus no coração dele dizendo:
Aí Pedro disse: o Senhor estendeu a mão para mim. Tem crente que já pegou. O Senhor estendeu a mão para mim. Pedro olhou para o rapaz e disse: você afundou uma vez, afundou duas, afundou três, mas Jesus estendeu a mão para mim, e eu vou estender a mão para você. Eu vou estender a mão para você. Só tem misericórdia quem já precisou da misericórdia. Só estende a mão para alguém que já precisou de uma mão estendida. Pedro olhou para ele e disse: apaga tudo o que disseram de você. Eu vou fazer de você um obreiro aprovado. Começa agora a volta por cima. Irmão, primeiro a gente sofre, depois apanha, depois é triturado, depois é moído, depois abre uma cova, enterra a gente na cova, depois fecha uma cova, e depois dizem morreu. Aí quando dizem morreu, Jeová aparece e diz: não era flor, não era árvore, era a semente. E semente para crescer, primeiro tem que ser enterrada e morrer. Depois que é enterrada e morre, ela cresce e fica de um tamanho que você não consegue nem mensurar. Pastor, não entendi. A história de João Marcos já estava morta, mas Pedro estendeu a mão e ele começou a dar a volta por cima. Quando acabou, é que a volta por cima começa. E como é que começou a volta por cima? Começou Pedro dizendo: olha, Mateus escreveu o evangelho, João escreveu o evangelho, Dr. Lucas também escreveu o evangelho. Eu quero escrever o evangelho também, só que eu não sei nem ler nem escrever. Então eu vou falando e você vai escrevendo. Aí Marcos escreve o evangelho de Marcos. João Marcos, filho da irmã Maria, a Maria que não tinha fama, a Maria que não tinha holofote, mas a Maria que tinha joelho no chão, a Maria que era referência. Quando chega lá no último capítulo praticamente do evangelho, Pedro para do lado dele e disse: vai esconder que o jovem nu era você? Põe aí na história que você estava lá, porque alguém precisa saber que não existe história tão triste que Jesus não possa escrever um capítulo bem melhor. O que Deus vai fazer nesse tempo vai superar o que aconteceu lá atrás. Não, nem todo mundo está pegando. Eu vou repetir de outra maneira para ver se você reage. O que Deus está para fazer a partir de agora vai superar o que passou. O que passou doeu, mas o que Deus vai fazer vai trazer uma alegria imensurável. Sorria para duas pessoas e diga: eu vou ver você dar a volta por cima. Fica em pé no seu lugar. Eu acho que só dele se tornar um grande pregador e se tornar o escritor de um evangelho já é uma volta por cima, não é? Quem está comigo? Fique em pé, mas não ande. Fique em pé, mas não saia. Não vá embora antes da bênção apostólica. Há um perequetê de Jeová para descer na sua vida ainda aqui agora. Há um mistério aqui. Elabadaracandalabacaia Urimicovastui Kepé Alabai Nevastui. A volta por cima já estava linda de se contar e de se ver. Só que João, ele ia orando, porque ele aprendeu a orar com a mamãe dele. Ele ia dizendo: Senhor, toca no coração de Paulo. Eu queria desfazer lá aquele mal entendido, sabe? Tipo Jacó dizendo: Senhor, eu posso ir para onde for, mas se eu não resolver aquele negócio lá com Isaú,
eu não estarei completo. No último mês, alguns estudiosos dizem que nos últimos 21 dias, 3 semanas da vida de Paulo, Paulo escreve o capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Ele não viveu 30 dias após escrever aquilo. E ali estão os últimos pedidos de Paulo. Ei, machanda. Está escrito assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido, a partir do versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida, disse Paulo, está próximo. Ele vai morrer, vai ser decapitado. Aí ele afirma: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas eu não estou triste. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua volta. Procura vir ter comigo depressa. Sabe quem fala isso? Paulo para Timóteo. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Se você está comigo na mensagem desde o início, você vai dar um glória agora. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo de próprio punho disse: Timóteo, traga Marcos, porque eu sei que agora ele é outro homem, ele é outra pessoa, e ele é útil. Sabe o que aqui Deus está dizendo? Aquela imagem que tiveram de você vai mudar, porque eu entrei na tua vida, eu entrei na tua história. Ele restaura, ele reescreve, ele lança o seu pecado no mar do esquecimento, e ele faz de você hoje um campeão e uma campeã. Quem acredita que tem uma nova história, abre essa boca santa para adorar. Vamos dar as mãos. Empreste a sua mão a alguém que está do seu lado. Com educação, feche os corredores. Alguns passos para a esquerda, alguns passos para a direita. Deixe bolsa, deixe Bíblia, deixe tudo agora na carteira, na cadeira. Só não deixe dinheiro nem celular. Alguns passos para a esquerda, alguns passos para a direita. Você vai estar próximo de alguém. Ninguém fique sem dar as mãos agora. A unção passou de Elias para Eliseu. A unção passou de Moisés para Josué. A unção passou de Paulo para Timóteo. A unção passou de Jesus para os apóstolos. E a unção vai passar aqui agora de mão em mão, de crente em crente, de vaso em vaso. Abram os olhos e olhem para mim. Eu vou fazer uma simples oração. Eu oro aqui, você ora aí. Eu não oro sozinho, vocês não oram sozinhos. Nós vamos orar juntos. Quando eu terminar de orar, eu vou dar um brado, um grito nesse microfone. Eu vou dizer: verdadeiros superadores. Agora, quando você escutar o pastor Misael dizendo verdadeiros superadores agora, é um sinal que eu estou lhe dando. É uma senha identificatória. Nós vamos fazer 1 minuto, 60 segundos de barulho santo de adoração. Você vai adorar por 1 minuto, ou dizendo glória, glória, glória,
ou dizendo aleluia, 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 ou dizendo santo, santo, santo. Mas se você for pentecostal demais, mistura os três que vai ficar do jeito que Deus gosta. Pastor, eu não gosto de dar glória. Finge que gosta, é 1 minuto só, passa rapidinho. Pastor, eu sou tímido, eu sou tímida. Se esforça um pouco, vai valer a pena. Crede nos meus profetas e prosperarei. Entra hoje no mistério do glória a Deus, aleluia, que o fogo vai inundar a sua vida e vai queimar você aqui. A partir de agora é proibido ficar com os olhos abertos. A partir de agora é proibido ficar com a boca fechada. Abra sua boca e comece a orar. Vai. Ore. Ore mais alto. Ore mais forte. Aumente o volume da oração. Ore. 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 Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Tu que habitas no terceiro céu, a Ti eu oro agora em nome de Jesus. Onde houver alguém fraco, alguém caído, alguém enfermo, onde houver em nosso meio alguém vazio, faz algo acontecer. Se tiver alguém caído, levanta agora. Se tiver alguém fraco, fortifica agora. Se tiver alguém enfermo, cura ele, cura ela agora. E se tiver alguém vazio, enche, 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 enche. Agora, agora, agora. Ó Deus, se tiver um profeta ou uma profetisa que entrou na caverna, que enterrou o talento, que nunca mais profetizou, tira ele da caverna hoje. Tira ela da caverna hoje. Que eles comecem a profetizar e desenrolar o rolo santo. Pai, eu te imploro, se tiver em nosso meio alguém que é batizado com o Espírito Santo e nunca mais orou em línguas estranhas, renova, renova, renova. Se tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo ainda, batiza aqui agora. Mas que todos eles comecem a orar em mistérios, que todos eles comecem a metralhar o inferno com línguas estranhas. Agora, agora, agora. Ai, 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 ai. Vai incendiar, vai tremer, vai sacudir. Levante a mão de quem está do seu lado o mais alto que você puder. Pague esse preço bem alto. Pai, derrama sobre nós a tua promessa que escrito está. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derrama sobre ele agora. Derrama sobre ela agora. O teu Espírito Santo comece a receber da planta dos pés ao alto da cabeça unção, autoridade, graça. Você é superador. Você é superadora. Você tem chamado. Você vai dar volta por cima. Urabacanda labanda, rabacanda labacá. Urabacá labachanda, rabacá labanda. Emecante que bataba sube que papapá. Ibiova suque medecanda labanda rabacá. Epato que manda rabacante que manácia. Igreja do Senhor, se desligue da terra e se ligue no céu. Verdadeiros superadores. Eu disse verdadeiros superadores. Abra a boca para adorar por um minuto. Agora. 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 Santo, santo, abre a boca, abre a boca, abre a boca, glorifica para receber, glorifica para receber. Urabacada, labachanda, rabacá, urabacá, labadarabacá. Receba poder, receba autoridade, receba graça, seja cheio da glória de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Emacante que papá, emacante capata,
Solte a mão de quem está do seu lado. Você vai abraçar 3 pessoas, uma de cada vez, e vai dizer para ele e vai dizer para ela: a volta por cima acabou de chegar. Vai aí, sai do seu lugar, vai até alguém, abraça 3 pessoas e diga para ele e para ela: a volta por cima acabou de chegar.